Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 24. Mas vou dar uma lida para trás do versículo 18. Aqui veio o complô, quer dizer, a maquinação, os irmãos de José planejando um mal contra ele, porque o pai dele mandou, o pai de José, Jacó, mandou José ir ver os irmãos deles, ir atrás dos irmãos dele. E ele já vinha ciumando de José, vinha marcando José, porque do sonho que José vinha tendo sobre o futuro que ia acontecer com eles e tal, né? E aí eles falam, olhou, vem lá, vê o nosso irmão lá, aquele sonho dele. Então falando dele assim, zombando dele. Então vamos ler o versículo 18, ó, depois emendamos para frente do 24. E quando eles ouviram de longe, antes que se aproximasse, tramaram contra ele para o matarem. Então imagina só, de longe, olhando que vinha vindo José ia sem malícia, com a simplicidade e tudo. E então eles já estavam enciumados. E assim também aconteceu com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo também, né? Que quando ele nasceu, Herodes perseguiu ele, procurava ele para matar. Está em Mateus capítulo 2, o versículo, por aí, o capítulo 2 de Mateus previsto. Então, versículo 19, e disseram um ao outro, eis que lá vem o grande sonhador. Olha bem, zombando, né? Só que eles pouco se davam conta que este sonho cumpriria exatamente conforme foram relatados. Eles estavam desfazendo, desacreditando, zombando do seu irmão. Agora, pois, venham, então eles falam combinado, agora, pois, venham e matemo-lo, e o lançaremos em uma destas cisternas, e diremos, alguma fera o devorou, e veremos o que será dos seus sonhos. O que nós vemos? Outra cisterna, tem versão que fala poço, né, cova no deserto, né? De certo essa cisterna fazia, né, para quando chovesse pegar água, né? Então eles zombando do sonho, chamando, né, falando que ia matar ele, dar um fim nele. Então nós presenciamos aqui o domínio da natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa que todo cristão tem, ela carrega ela hoje. Eu vou falar uma palavra que eu vou usar, se eu estiver errado, Deus me perdoa, né? Felizmente que nós temos essa natureza, correto, irmão Daniel? Então, felizmente que nós temos a natureza velha, porque sinal que nós estamos vivos. Só que nós não devemos dar margem para ela trabalhar, mas nós estamos com ela, nós nascemos com ela. Foi Deus que fez nós, que criou Adão e Eva, fez Adão. Só que Deus não tem culpa que Adão pecou. Só que nós devemos frear um pouco ela. E graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós aceitar Jesus Cristo, nós temos a natureza nova. Ainda bem por isso que nós temos. Que um dia nós vamos viver sem ela. Quando a partir deste mundo, aí, o que quer dizer a natureza divina? É o nosso espírito.
o espírito do homem. Em Romanos, Paulo fala que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. Então aqui nós vemos, aí o versículo 21, olha o irmão dele. E Rúben, ouvindo isto, livrou das suas mãos e disse: não o matemos. Rúben, ele era o primogênito. Isto significava que quando Jacó morreu, quando ele ia morrer, ele receberia a dupla porção da herança. Você imagina se hoje fosse assim também, o primogênito, o irmão mais velho, recebia assim, a dupla da herança. Da herança, o que é? Herança material. No caso, eu, filho mais velho, irmão Paulo. Não, assim, né? Nós teria dupla herança. É isso. Então, o Rúben ele receberia, o primogênito. Então, entretanto, a primogenitura foi dada a José. Não era ele. Que qualquer outro mais parece que ele tinha um coração que não estava totalmente desordenado. Então, vendo que Jacó, ele já tinha, sabia, já tinha relatado, era ele. Elias diz ainda a Rúben, versículo 22, não derramareis sangue, jogai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais as mãos nele. Disse isto para poder libertá-lo das suas mãos e fazê-lo voltar para seu pai. Então, isso é a intenção de Rúben. Então, Rúben, ele pensava que poderia voltar e resgatar José. Falei, joga ele na cisterna, depois volta a resgatar. Ele pensava de certo, né? Não matar ele, jogasse ele, né? E depois retornaria, voltava mais tarde, né? E o plano já era outro, teria vendido ele, José, como escravo. E aconteceu que quando chegou José a seus irmãos, e José vindo, você imagina, e eles fazendo tudo esse plano, por exemplo, né? E é assim que acontece hoje, né? E aconteceu que quando chegou José a seus irmãos, eles fizeram José despir a sua túnica, a túnica de várias cores que tinha sobre si. Então eles disseram, você tira a túnica, dá aqui a túnica para nós. Então aqui nós vemos que a natureza velha, quer dizer que a carne, ela odeia o espírito. A natureza velha, ela odeia a natureza divina, que é o espírito. E o único qual a túnica era o tipo de Cristo. Quando eles tiraram a túnica, eles tiraram a túnica, mas não tiraram a unção, porque a túnica era somente um símbolo disto. Era um símbolo. 24. E tomaram-no e o jogaram no poço. Mas o poço estava vazio, não havia água nele. Então, quando nós olhamos para José aqui no poço, e olhamos também em seguida ele na prisão, e depois olhamos ele como governador de toda a terra do Egito, que isso está lá no capítulo 41, no capítulo 41 que fala isso. E vemos também a diferença entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do homem. O homem pensa tal coisa. Quando nós pensamos de acordo com a Bíblia, uma palavra, com o texto, então nós entendemos o pensamento de Deus. Mas o pensamento de Deus é além. Nós
sabemos o pensamento de Deus que está registrado, o que Deus pensa sobre o pecado. Quando nós estamos errando, quando nós estamos pensando, planejando algo, nós sabemos que o pensamento de Deus não aprova. E Deus sabe muito o pensamento nosso, até o que nós vamos pensar no futuro. Então, quando olhamos logo para a cruz de Cristo, e em seguida vemos Jesus, também o trono dele, da sua majestade nos céus, nós estamos vendo a mesma coisa. Então, isso, o versículo 25, e se assentaram a comer pão, a refogar, e levantando os olhos, olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e os seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirra, que ia levar ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e ocultemos o seu sangue? Vinde e o venderemos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Então, pensaram tudo isso, olha, nós não vamos matar ele. Tiveram uma ideia na hora, o plano. Acharam, vai dar certo. Nem vende ele, pega o dinheiro, por exemplo, vamos repartir, e ficamos livres dele, pronto, leva ele para lá e nunca mais vamos ouvir falar nesse irmão. Dá um jeito, sem matar ele. Está junto com Rubens e Judá. É o que salvou a vida de José. Que se tudo pensasse igual. Olha, mas nós percebemos numa família grande. Eu tenho várias histórias para contar. Não vou contar aqui porque vai tomar tempo. Mas quando nós lemos a história de nossas irmandades, às vezes as loucuras que nós planejávamos, a vez foi contra e ele estava certo. É sempre assim. Se todos concordarem, a loucura sai. O mal feito sai. O prejuízo é grande. Ora, eu já contei para alguns, não sei se contei para todos, né? Então eles salvaram José, sugerindo que eles o vendessem ele como escravo. Um ato de misericórdia da parte de Judá. Como que sob as circunstâncias normais, estavam lhe entregando ele a uma vida pior do que a morte. Que certas horas, certos negócios, você já não viu pessoa dizer assim, ó, essa vida que eu estou levando, eu preferia a morte, é melhor que tivesse morrido. É melhor que, ao caso de Jó, ele disse, né? Que é melhor que tivesse matado ele no ventre, não nascesse vivo. Então, certas coisas, a pessoa sofre tanto na vida, que a pessoa até zomba de Deus, acredita de Deus, e a mão de Deus não está sobre aquilo. Deus permite, mas nem todas as coisas têm a mão de Deus. Tem algo que tem a mão de Deus. Agora, então quer dizer que a vida deu uma vida pior do que a morte. Ele entregou ele como escravo. Vamos ver, versículo 28. E quando passavam os midianitas, mercadores, que esses dois estavam viajando junto com os ismaelitas, alçaram a José e tiraram da cisterna, lhe trazendo para cima, e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que levaram José para o Egito. Vocês veem só,
Eles viram, planejaram, tiraram. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, ver se os irmãos lembram de algo, né? Que dá um tipo de Cristo, mas tem uma diferença aí de José, por causa do valor de José com o valor de Cristo, que ninguém se compara, né? Então José é como um tipo de Cristo, né? O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, foi vendido por quanto? 30. José por 20. Você veja só que aí tem a mão de Deus, não tem? Deus não permitiu. Olha, venderam por 20. Eles não sabiam o futuro. Só Deus que sabe. Então quer dizer que se vendesse eles por 30, Deus já sabia que Judas ia vender Jesus, né, para ser preso por 30 moedas de prata. E José por 20, então 10 menos, prefigurando, mas não igual totalmente, e nem o sofrimento, nada. José aqui, ele estava inocente, mas não que José era perfeito, não tinha pecado. Igual Jesus não tinha. Como José, eles venderam José por 30, Jesus foi vendido por 30 peças de prata, e José ele foi levado ao Egito. Do mesmo modo, os gentios aceitaram a Cristo. José por 20 peças de pratas, peças. E Jesus, quando os judeus rejeitaram Jesus, venderam Jesus para os gentios, para os estrangeiros. Eles não quiseram. 29, agora fala aqui o engano. E Rúben, voltando para a cisterna, que aqui daí entendemos que mostra que isso o Rubem já não estava, ele voltou. E Rúben, voltando para a cisterna, e não achando José dentro da cova, rasgou as suas vestes. Falou, José não está aqui. Ele voltou para quê? Para socorrer José, né? Quando Rúben retornou, parece que ele sentiu realmente pena pelo acontecimento aqui. Mas os seus irmãos lhe explicaram o que eles tinham feito. E o registro confirma isto também, do fato que ele não fez nada mais em seguida. Aí Rúben também ficou tranquilo, ele concordou. Não tem um modo de dizer que você cara, você está concordando? Então, ele voltou a seus irmãos e disse: o moço não está, e onde irei? Quer dizer, o que eu vou fazer? Então tomaram a túnica de José, versículo 31, e degolaram um cabrito, e tingiram a roupa com sangue. Imagina só, como que eles, olha, no início, no Antigo Testamento, muito tempo, 4.000, mais ou menos, 4.000 anos antes de Cristo. Então tomaram a túnica de José e degolaram o cabrito e tingiram a roupa com sangue. Assim, que eu falei aquela hora antes de começar o culto, assim como Rebeca e Jacó, esse Jacó agora aqui foi enganado, né? Pai de José, tinha usado um cabrito para enganar Isaac. Isaac, pai de Jacó, vô de José, né? Isaac, seu pai. Né? Poderiam ler, quer ler lá? Está no capítulo 27, versículo 9, que do mesmo modo Jacó foi enganado por um cabrito. Vamos ler, capítulo 27. Capítulo 27, não, é capítulo 27, sim.
Olha bem, tem que ler antes para poder. Versículo 5. Eu vou ler rápido, lendo o versículo 1. Aconteceu que quando Isaac envelheceu e os seus olhos se ofuscaram, ficaram meio turvo, né? Ficando sem vista, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora já sou velho, não sei o dia da minha morte. Isto aconteceu, falando de Isaac, né? Pai de Jacó. E ele disse: eis aqui agora já sou velho, não sei o dia da minha morte. Toma, pois, agora as tuas armas, ele chamou Esaú, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Aljava quer dizer bainha de carregar as armas, flechas, né? Aqui devemos que Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, né? E me faça um guisado, como eu gosto, e me traga isto para que eu coma, para que te abençoe a minha alma antes que morra. E Rebeca, olha a Rebeca aqui. Tem bastante história aqui, se for para ler, tinha que pegar de novo o Gênesis. Desde o começo, porque depois para frente fala de Judá, com aquela mulher, depois ele pecou. Então, como aqui, quando Abraão falou para o seu servo que não queria que transformasse uma filha para Isaac, né? Então mandou, vai buscar atrás de Rebeca. Então aqui, ó. Então Rebeca falou com Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu ouvi de seu pai que falava com Esaú, seu irmão, dizendo. Então ela de butuca ouvindo, por exemplo, atrás da porta, né? Então, me traga caça e me faça um guisado. Ela falando que ela escutou o pai dele falando: me traga caça e me faça um guisado para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Isaac falando: agora, pois, meu filho, obedece a minha voz no que eu tenho mandado. Então Rebeca aqui, ela fica maquinando tudo para conseguir a Jacó a primogenitura, exatamente como maquinou Sara para dar a Abraão, né, um filho. E as duas estavam no mesmo caminho, obstinados, quer dizer, no caminho da carne. A pessoa que está obstinada, quer dizer, bem teimosa, né, não cede conselho de ninguém. Como que tem alguém, eu vou falar, não, pessoa, eu estou vendo aqui, né, gente por perto, que fica obstinado com aquilo: isso vai dar certo, eu quero fazer aquilo. Então, o caso dela aqui, né, para conseguir algo. Versículo 9: vai agora ao rebanho das cabras e me traga dali 2 bons cabritos, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Porque ela era a mulher dele, sabia. Não tem ninguém melhor que a mulher saber qual é a comida que o marido gosta, que o esposo gosta, né? Isso é óbvio, isso aí. Então a história de Jacó aqui, como veremos aqui, ensina que a lição que a vontade natural não está disposta a aprender. A vontade nossa, da carne, da natureza velha, não está disposta a aprender algo do Espírito, as coisas espirituais. Então, que ao planejar para si mesmo, em lugar de descansar, de confiar e esperar nas mãos de Deus, do contrário disso, traz só tristeza em vez de alegria e paz. Quem confiar na carne e não confiar em Deus, não esperar. E tu o levarás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Falando para Jacó, para ele conseguir a bênção da primogenitura. Então Jacó disse a Rebeca, sua mãe:
Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou liso. Ele já viu, ó, isso não funciona. Viu, minha mãe? Isso não funciona. Está claro isso aí. Ele é peludo e eu sou liso, pelado, não tenho pelo. Não pode. Como? Bom. Então agora aqui começa o sério engano maligno. 12. Possivelmente me apalpará. Ó, Jacó falou: possivelmente me apalpará o meu pai e me terá por enganador, que é o pior de tudo. O pai chama o filho de enganador. O pai perder a confiança, está me enganando. É terrível isso. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele vai me maldiçar. Então está mostrando aqui isso daí. E a sua mãe lhe respondeu: meu filho, ó, a habilidade dela. E a sua mãe lhe respondeu: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, olha, somente obedece a minha voz e vai me traz isso. Tem uma família, não vou contar quem que é, que o pai obrigava os filhos, ensinava os filhos, que seguisse ele, que se ele não gostasse de uma pessoa, de algum vizinho, queria que os filhos tudo seguissem. Ele falava: o pecado é meu, não é de vocês. Ele falava assim. Então pense bem. Então aqui vemos isso. Os seres humanos, eles assumem qualquer risco para conseguir algo que deseja. Então o cristão precisa vigiar, porque senão o cristão cai nisso. E Jacó e Rebeca tentaram enganar Isaac. Assim é o caminho da obstinação, que é sempre o pecado, pecaminoso, né? Então, o versículo 14: então ele foi e tomou-se e os trouxe para a sua mãe. E a sua mãe fez um bom guisado como seu pai gostava. Então, 2 cabritos das cabras. Foi tão fácil, ele saiu e pegou. Ele não foi no mato caçar como o outro, né? Coitado, o outro foi longe, né? Pegou as armas, foi lá caçar lá um animal lá, que aquele trabalhão tudo com dificuldade. Se achasse a caça, né? E o outro não, está aí no piquete, no pasto aí, está fácil. Tudo isso. Então, e depois tomou Rebeca os vestidos de Esaú, seu filho maior, os preciosos que ela tinha conseguido em casa, e vestiu-se a Jacó, seu filho menor. Vestiu-se, mas não do Espírito Santo. E fez vestir as peles dos cabritos sobre as suas mãos e sobre a nuca, onde não tinha pelos. Infelizmente, uma infidelidade total. Infelizmente, isso aconteceu. Entregou o guisado e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Então, tudo isto que nós observamos aqui é uma descrição perfeita de ir à carne. Isso nunca agrada a Deus. Nós sabemos que tudo que for agir pela carne não vamos agradar a Deus. E não pode mesmo, não consegue. Está em Romanos 8:8, não pode agradar a Deus. E ele foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Quem és tu, meu filho? Jacó começa a mentir, falar o nome. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então Jacó mente a seu pai, o que Deus nunca tolera, e ele pagará o preço que nós vemos lá. Então Isaac disse a seu filho: como é que achou tão cedo, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus, olha, até nisso ele usou, imagina só, o que é, mas tudo planejado para a Rebeca.
Por isso que o pastor Antônio chamava o Jacó de Noceco. Não tem coragem de falar isso, mas ele falava, tá, isso, né? Manco e tal. Porque Noceco porque é trapaceiro, né? Trapaceiro, é isso o sentido, né? Então Isaac disse a seu filho: como é que achou tão cedo, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus fez com que ela, quer dizer, a caça, viesse diante de mim. Olha, poxa vida, parece que está tudo certo, é mentira, e deixou o pai mais animado ainda. Agora, o pecado do cristão, né, é pior que o pecado do incrédulo. Vocês já sabem isso, né? Ainda imaginando. Porque ele faz esse pecado, ele faz aqui, em nome do Senhor, ele usa o nome do Senhor ainda. Desse modo, a blasfêmia se torna pior. Se torna uma blasfêmia, e tornou tudo realizado aqui, a desobediência dele. Ele desobedeceu a Deus e realizou o plano. Isaac disse a Jacó: te aproxima agora e te apalparei. Olha, ele já sabia que o pai dele ia apalpar. Lá, o velho é sabido, o velho é esperto, o velho não é bobo. Ele não está enxergando, mas vai querer, ele não vê, mas ele vai querer passar. Não, falando para a mãe dele, falando: deixa isso comigo, eu ajeito tudo. Olha, uma mãe, quando ela quer uma coisa para um filho, quando ela quer que o pai faz o gosto dela, do filho, ela prepara tudo, ela usa as artimanhas, que não tem quem conhece mais o marido do que a mulher. Então Isaac disse a Jacó: te aproxime agora e te apalparei, meu filho, para ver se realmente é ou não o meu filho Esaú. Olha, o homem estava, contudo, com a vista meio enxergando, né? Acho que não tinha óculos naquele tempo, não tinha oculista, né? Então, é uma dessas medidas torcidas que muitas vezes se adotam para obter a promessa divina, assim como se o seu fim, que os fins se justificariam por esse meio, ou pelo medo, desculpa dos meios, Romanos 3,8. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, e ele, Isaac, o apalpou que Jacó. Ele disse: olha, a voz é a voz de Jacó. Isso ele, acho que ele não esperava, podia tomar aquele negócio que põe na muda a voz, né? Ele não esperava isso. Mas, ele falou: mas, como o irmão Zé Vicente pregou uma vez aqui, que eu nunca esqueço, ele deu muita ênfase, mas, não sei porque o irmão Zé Vicente parou de pregar, mas, as mãos é de Esaú. Então, olha, esse negócio fala a fraude tão afrontosa que até nisso foi astucioso. E não o conheceu porque as suas mãos estavam cabeludas, as de seu irmão Esaú. O que ele fez? E abençoou. Então Isaac, ele estava fazendo algo que daria problema, né, para ele. Veja só, Rebeca estava equivocada e Jacó estava equivocado também. Ele disse: és tu meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Ele disse: aproxima-me isso, comerei da caça de meu filho, para que te abençoe a minha alma. E ele aproximou e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai: aproxima-te agora e me beije meu filho. E ele se chegou e o beijou. E cheirou Isaac o aroma dos seus vestidos, e o abençoou e disse: eis que o aroma do meu filho é como o aroma do campo que o Senhor abençoou.
Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu e das gorduras da terra e abundância de trigo e musgo. Vamos parar aqui, irmãos? Então, vamos onde estava em Gênesis, depois nós volta, que outro dia, se Deus permitir, estudaremos aqui. Então, vemos tudo o que aconteceu. Depois nós vamos ver lá esse Jacó, que enganou o pai dele, e ele foi enganado também duas vezes. Labão, o tio. Labão, eu tinha esquecido disso. Amém, irmão Daniel. A mulher lá. Se note bem lá que ele depois tinha que trabalhar 7 anos. Vai contando esse negócio de 7 anos, vai dar longe. Acaba dando da saga. Depois acontece, vai comparando com a grande tribulação. Você imagina só, ele pagou caro isso. Depois trabalhou com o tio, enganou. Querendo como é o nome aí? Era para matar Raquel. E no fim, ele foi pegando a outra, foi trabalhando. A história, ele chegou nas irmãs primeiro, mas ele estava, depois ele pegou. Por isso que ele teve mais. E dali, Deus sempre ganhou, sempre, Deus, ele é glorificado em tudo, ele tira a honra para ele, que saiu as 12 tribos de Israel. Amém? Jacó foi abençoado porque Isaac abençoou ele. Creio que foi Deus. O plano de Deus já estava no propósito. Todas as coisas que acontecem é o plano de Deus. A gente precipita, o ser humano precipita, mas Deus já tinha escolhido Jacó. Não já não sabe nenhuma promessa. Ele tinha uma promessa. Porque Deus já sabia antes tudo que aconteceu. Porque tudo assim, cada um de nós, tudo que nós ocupamos, pegando de lá, Deus ele conheceu antes. Quando ele conheceu, ele já predestinou. Mas agora o ser humano não sabe. Agora, por Deus ter escolhido predestinado, a culpa nós somos responsáveis. Sim. E ele vai sofrer as consequências. Mas porque Deus já sabia tudo que ia tramar escrito. Entendeu? Amém. Abraão mentiu que a mulher não era dele, que era irmã, Isaac fez a mesma coisa, mas Deus já tinha feito a promessa. Bom, aí, irmão Daniel, eu acredito assim, que Abraão ele não mentiu. Ele ocultou, porque mentir, se ele falasse que ela não é minha mulher, aí ele teria mentido. Ele ocultou, É uma diferença aí. Ele não. Agora Pedro, a Bíblia fala que Pedro mentiu. Você me desculpa, eu falar isso. É que eu confundi o Isaac e mentiu. O Isaac mentiu. Agora, isso, sério. Agora, Abraão, ele planejou, ele falou, combinou com ela, eu vou ocultar. Aí fica, não fala. Agora, se você não fala uma coisa, agora se você falar não, que nem Pedro mentiu. A Bíblia fala que Pedro mentiu. Agora, Abraão. Então, se ele falasse assim, então ele perguntou, é sua irmã? Ele falou, é minha irmã. Mas ele não falou, não é minha mulher. Se ele falaria isso, então. Certo? Ele disse que não era mulher dele, disse é minha irmã. Mas só que ele não falou a palavra não é mulher. Nota bem, ele não falou essa palavra. Ele foi perguntado, ela é tua esposa? Não, ela é minha irmã. Ele falou, ela é minha irmã. Ele falou, é minha irmã. Mas parece que perguntou, ela é tua irmã? Não estou lembrado direito. Eu sei que eu vejo que ele ocultou aí. Amém? Que Deus abençoe a todos que estaremos à noite aqui. Eu ia pregar esse estudo ontem à noite. Eu falei, se tiver, não tem visitante, depois eu preguei que lá ontem, Então que Deus abençoe a todos que estaremos à noite aqui, se Deus permitir. Obrigado pelos irmãos. Agora parece que foi uma coisa tão grave que fizeram, mas é tão comum que isso hoje. Olhe bem, nós vemos isso. Assumir o risco do pecado, buscar o caminho mais fácil, colocar, querer justificar colocando Deus no
O diabo sempre oferece o caminho mais fácil. O outro foi lá no mato, onde você correu ali no filho. Foi fácil, você vê isso aí, ó. Que... Isso aí, isso é normal hoje. Hoje. Deus não falou que ia dar o filho para Abraão e Sara. Ela falou, não, toma aqui Agar, porque eu não dou conta disso. Então, você viu, ali pegou ali também. Ela já. Mas tudo tem um propósito. Desespero humano. E assumir o risco do pecado é coisa mais comum. E Deus permitiu que tudo isso fosse escrito para que a gente hoje não caia nisso. Tudo serve de lição para nós hoje. Para que a gente tenha fé e esperança. Está lembrado, não? Amém? Não está sendo gravado aqui o que você está falando aqui. Amém? Então vamos louvar a Deus.